Olá, o vídeo de hoje é um devocional, é um vídeo diferente do que eu tô acostumada a compartilhar aqui com vocês diariamente, que eu sempre compartilho conteúdos de beleza, de autoestima, de autocuidado. E hoje eu decidi vir aqui compartilhar um pouquinho mais da minha identidade com vocês. Como filha do Deus vivo, eu acredito que eu estaria perdendo um pouco da minha identidade se eu focasse aqui nesse Instagram em compartilhar só a minha vida profissional, aquilo que eu faço no meu ambiente de trabalho e não compartilhasse com vocês verdadeiramente quem eu sou, aquilo que eu acredito, a minha verdade. Então, esse é o objetivo do meu devocional de hoje, que é falar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho sobre aquele que deu a vida para nos salvar. Então eu vou fazer a leitura de uma passagem bíblica que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, que fala um pouquinho, que nos conta um pouquinho sobre a história de Elias, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, quiçá, da história. Então eu vou falar aqui do trecho em que Elias ele prediz, ele profetiza contra o rei Acabe que durante o reinado dele, sobre a palavra dele, não iria cair chuva do céu sobre um período de 3 anos e meio, por conta da iniquidade do povo, por quanto aquele povo tinha abandonado as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, e tinham se voltado para a iniquidade naquele tempo, tinham abandonado a adoração ao Deus vivo e tinham se voltado para Baal durante o reinado do rei Acabe. E Elias, nesse momento, então ele profetiza para o rei Acabe, nesse trecho da Bíblia que eu vou relatar aqui, no capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17. Se você quiser acompanhar aqui comigo, será um prazer. Então, Elias, o tísbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vá-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro do Querite. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então, nessa passagem, nós notamos que sobre a palavra de Elias contra o rei Acabe, que estava disseminando na região de Israel o culto a Baal, toda a idolatria, toda a apostasia tinha se aumentado nesse tempo, e o povo tinha se esquecido de Deus. E Elias, nesse momento, sobre a inspiração de Deus, sobre a vontade de Deus, ele prediz, ele profetiza contra o rei que não haveria mais chuva, senão sobre a palavra dele. Isso afrontava muito aos adoradores do Deus Baal, que eles serviam, porque segundo eles, Baal era responsável pela prosperidade das colheitas, por toda a fartura, pela chuva. E neste momento, sobre a palavra de Elias, que se concretizou e realmente não houve chuva durante o período de 3 anos e meio, a chuva não caiu do céu, e nesse momento era Deus provando que só Ele tem o poder sobre todas as coisas, só Ele é Deus, e não há outro que possa tomar o seu lugar no céu, o seu lugar de Todo-Poderoso, de um único Deus vivo que tudo pode. E nesse momento, a nação de Israel que tinha abandonado, a nação de Israel que tinha todo o amor de Deus, que Deus tinha feito tantas coisas, tinha tirado eles do deserto, a nação de Israel abandona a adoração a Deus e se volta para Baal. E Deus desce esse juízo sobre a nação de Israel. Muitas vezes, por causa do pecado, da iniquidade de um povo, uma nação inteira sofre.
Isso é bem real nos nossos dias, porque a gente vê isso. Quantas coisas acontecem, essa pandemia vem, outros vírus vêm, cada coisa vem nos assolar. Tudo isso não é nada mais do que fruto do pecado que já vem estabelecido desde o jardim do Éden. E nós não podemos nos esquecer disso, que o juízo de Deus, que Deus é amor, mas Deus também é juízo. E o seu juízo final será quando ele voltar. E nesse momento, Elias, ele também sofre. Ele prediz contra Acabe que não haverá chuva sobre a nação de Israel, mas ele também sofre, porque ele também passou pelo período da grande seca. Mas Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, ele não abandona os seus. Deus, ele não deixa de suprir as mínimas necessidades do seu povo. E ali ele fala: Elias, vá e habita junto ao ribeiro Querite, que eu vou mandar os corvos que estão lá te alimentarem de dia e de noite, e você não vai passar fome, e você vai beber da água do rio. Olha Deus suprindo as mínimas necessidades do ser humano. Muitas vezes a gente pensa: Deus se esqueceu de mim, mas não, Deus não se esquece do seu filho. Deus não se esquece, Deus morreu, Deus enviou seu Filho amado para morrer na cruz por nós. E Ele não se esquece em momento algum de suprir desde as mínimas necessidades fisiológicas do ser humano até as necessidades maiores da nossa alma. E naquele momento, Elias, como servo obediente, ele vai e habita ali naquela região do ribeiro, e por semanas ele é alimentado por corvos e bebe da água. Mas chega um momento que, como não houve chuva, a chuva se cessou, o ribeiro parou de ter água, a água se secou. E aí vem a palavra de Deus novamente a Elias e diz: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E ela indo buscar, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então, nesse trecho da palavra, a gente vê que vem uma nova ordem sobre Elias, dizendo que ele vá a Sarepta, que era uma cidade de Sidom, uma cidade que até então estava no meio da idolatria, do povo idólatra, que adorava ao deus Baal. Mas Deus já tinha ordenado ali que uma viúva alimentasse Elias por um certo tempo. E Deus tinha um projeto na vida dessa viúva. E nesse momento nós podemos nos perguntar: Deus manda Elias para uma terra distante, a uma terra cheia de idolatria, e não manda para a casa de alguma viúva de Israel, que era o povo de Deus, que era o povo que adorava a Deus. Deus manda ele para uma terra distante, uma terra longínqua. Só o Senhor sabe dos seus mistérios. Muitas vezes, os que são de casa rejeitam o que vem de Deus. Deus veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. E graças a isso, nós hoje, os gentios, que éramos gentios, fomos considerados filhos dele por adoção. Então, por vezes, um rejeita, mas o outro aceita e recebe a bênção. E a bênção de Deus é para todos. É para todos aqueles que aceitarem Ele como seu único e suficiente Salvador, o único provedor de suas coisas, entregarem todas as coisas nas suas mãos e saberem que Ele é o único e suficiente para resolver todas as coisas que você necessita. E se você tem dúvida, não guarde isso no seu coração.
creia. Então somente creia. Coloque tudo que você tem, as suas ansiedades, as suas angústias, nas mãos daquele que realmente tem o poder de resolver. E aqui nós encontramos aquela viúva, uma dúvida cruel em trocar o certo pelo incerto, o visível pelo invisível. Segundo a palavra de Deus, Elias vai à cidade de Sarepta e encontra, logo naquela entrada, essa viúva apanhando lenha. E ele chega para ela e fala, me traz um pouco de água. E ela, como uma boa pessoa, vai buscar água. Só que no meio do caminho ele fala, traz-me antes um bolo para eu comer, para que eu coma. Aí ela olha para ele e fala, segundo essa palavra aqui, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um pouquinho de farinha nessa mão e um pouquinho de azeite na botija. É só isso que eu tenho. Olha, vive o Senhor teu Deus, sabe o Senhor teu Deus. De certa forma, Deus realmente já tinha falado com ela, que viria alguém ali lhe procurar. Então ela já sabia que Deus estava naquele negócio e dizia, sabe o Senhor teu Deus, que eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Como? E eu vou fazer um pequeno bolo para me alimentar o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Essa esperança que eu tenho, essa certeza que eu tenho, que eu vou comer e vou morrer, porque a seca veio e nada mais tem. Mas, segundo a palavra de Elias, que pede a ela, traze-me antes um pedaço de pão para que eu me alimente. Olha só, trocar o certo. Ela tinha aquela farinha para fazer um bolo para o filho dela e para ela e comer. E ali ela tinha que acreditar na palavra do profeta. Traz-me antes, para mim. Tira do seu e traz para mim um pedaço de pão para que eu coma. Ela fala, sabe o Senhor teu Deus que eu não tenho. E aí ele diz a ela, não temas, vá e faz conforme a minha palavra. Porém, não temas, vá e faz conforme a tua palavra. Vai lá, faz o bolo para o teu filho, faz um bolo para você. Crê em Deus, mas antes de você fazer o bolo para o teu filho, faz conforme eu te pedi. Faz um pequeno pão para que eu coma. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, traz para fora e depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor. Olha que palavra forte. Assim diz o Senhor. Olha a bênção de Deus chegando. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Neste momento, ele estava profetizando na vida daquela viúva. Vá, faz o que você disse que ia fazer. Faz o bolo para o teu filho, faz o bolo para você, mas antes traz o pão para eu me alimentar. Porque conforme a palavra do Senhor, a farinha não vai se acabar e o azeite não vai faltar, porque Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que tudo pode, aquele que é Deus na tua vida, aquele que já veio e falou contigo, disse que Ele vai multiplicar o pão na tua casa, que Ele não vai deixar você morrer. E nesse momento, Deus traz esperança naquele lar. Então, aquele momento era um momento de decisão. Decisão, você é quem decide. Deus está preparado, está com as mãos erguidas para te abençoar. Deus quer trocar aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite que você tem na botija e quer multiplicar isso por bolo, por pão e quer alimentar você, quer alimentar a sua família, quer te alimentar você fisicamente, quer te alimentar espiritualmente, mas vem um momento que a decisão que é unicamente teu. Você tem que decidir se vai aceitar isso ou não. E nesse momento a viúva troca o que era incerto pelo que era incerto, o certo pelo que era incerto.
que acredita e teve fé que Deus realmente era Deus na vida dela e iria prover. E vai lá e faz o pão para Elias. E realmente, enquanto não houve chuva sobre Israel, a farinha não se esgotou, o azeite não faltou e houve multiplicação naquela casa. Quando Deus entra na vida da gente, Ele multiplica. Aquela viúva só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela ia fazer um pão e ia morrer. Essa era a certeza que ela tinha. Essa era a esperança que ela tinha de comer o último pedaço de pão e morrer. Mas quando Deus entra na vida, Ele traz esperança. E Ele multiplica. Multiplica o pão, multiplica o azeite, Ele prospera. Ele prospera a vida do que confia nele, daquele que põe as suas necessidades na mão dele. Ele não prospera porque você é merecedor, não. Ele prospera porque Ele é misericordioso. Ele prospera porque Ele sabe das suas necessidades e provém desde as menores até as maiores. Mas naquele momento que muitas vezes a gente está fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer, para levar a palavra dele, que estamos andando segundo a vontade dele, que estamos andando no caminho certo, fazendo as coisas da maneira correta, não nos rendendo aos pecados, às bandejas fáceis, às coisas fáceis, o caminho mais fácil que às vezes é incorreto. Nós estamos andando certo, abandonamos as coisas erradas, as coisas do mundo já ficaram para trás. Nós estamos lá no nosso propósito de seguir a Deus, firmes. Vem algo para nos abater e tentar impedir a nossa caminhada. E foi o que aconteceu com essa viúva. Nesse trecho que fala: e depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa. E a doença dele se agravou de tal forma que nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu à minha casa para trazer a minha memória, a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou-se sobre a sua cama. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Meus irmãos, a verdade é uma pessoa e ela não erra. Ela não erra. Ela é a verdade. Ela é o caminho e ela é a vida. E não há outro caminho senão Ele. Neste momento, quando a viúva se alegra, se fica feliz porque Deus multiplicou a farinha, Deus multiplicou o azeite, vem uma prova maior, para provar sua fé. Se ela estava realmente naquele propósito de deixar para trás os antigos deuses, de deixar para trás os antigos hábitos e acreditar que realmente só Deus é Deus. E nesse momento vem a enfermidade que leva a vida do seu filho. E é nesse momento que muitas vezes, quando acontece na nossa vida, nós pensamos em desistir. Quando nós nos perguntamos, no auge do nosso egoísmo, da nossa falta de entendimento: meu Deus, eu tenho feito tudo correto, eu tenho feito tudo certo, por que o Senhor me abandona? Por que o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? Por que tanto sofrimento, meu Deus? Por que tanta angústia? Por que não cessa? Deus não esquece de nada que acontece com você. Deus não está distante de você. Deus não está negligenciando nenhum dos seus sofrimentos. Ele está a par de tudo, Ele está cuidando de todas as coisas. Somente a ti cabe
ser fiel até o fim e herdarás a coroa da vida. Neste momento de dúvida, de tristeza, quando ela comemorava a multiplicação da farinha, o filho adoece e vem a morrer, uma tragédia muito grande, que tira a animação, que leva o desânimo na vida de qualquer um. E ela pensa estar tudo acabado. Mas Elias, como um homem de Deus, como um homem que sabia o Deus que servia, um homem que sabia do seu propósito, ele pega e leva o filho para a cama e fala: Senhor, eu clamo ao Senhor agora, não permita que isso aconteça. Eu rogo para que o Senhor traga de volta a alma desse menino para o corpo. E neste momento, essa mulher, ela experimenta uma das coisas mais maravilhosas da vida. E é o primeiro caso da Bíblia em que é citado uma ressurreição. E o filho dela torna-se a viver. Porque é isso que Jesus faz. Ele traz a vida. Porque ele é a própria vida. Quando ela pensava em desistir, quando ela pensava que só tinha um pouquinho de farinha, Deus multiplica. Deus não deixa faltar. Quando ela pensava que estava tudo maravilhoso, veio a doença para poder provar a fé dela, para provar se ela ia resistir. E ela vai lá e grita com o profeta: não deixa isso. Você está trazendo à memória a minha iniquidade, o que eu fiz de errado até aqui. Mas eu fiz de errado até aqui, daqui para frente eu quero seguir. Os teus pecados antigos ficaram para trás no momento em que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Deus passa a borracha por cima, entenda isso. Não fique se cobrando por coisas que Deus já apagou da tua história. Receba, aprenda a receber de Deus o que Ele tem de melhor para te entregar. E não é pouca coisa. Deus tem para colocar na tua vida coisas que você nunca experimentou. Coisas que você nunca passou e coisas que talvez nunca vai experimentar, porque é com você. É coisa única, é coisa de Deus na tua vida. É ressurreição, é vida com abundância. Ele tem um projeto contigo, esse projeto é único na tua vida. É para você que aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. É você que está sendo fiel mesmo diante de todas as circunstâncias, que está dizendo não, que está tentando te parar. Eu só lhe digo uma coisa: não pare, continue, seja fiel, porque maior é o Deus a quem tu serve e que tem tudo para entregar na mão daquele que crê. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus, eles não morrem. Eles permanecem até o fim. E é a palavra que eu tenho para deixar. Não deixe Jesus de fora da tua vida, não. Não deixe Jesus de fora da tua vida. Porque a vida com Deus, há multiplicação. Com a vida de Deus, há experiências novas. A vida com Deus, ela é única. A vida com Deus, você entende o seu real propósito. Você para então de viver para agradar as pessoas. E passa a entender que só Ele é digno de todas as coisas. Só Ele é o teu descanso. Entrega tudo nas mãos dele. Confia. Ele vai multiplicar o pão. Ele vai multiplicar a farinha. Ele vai trazer vida onde você acha que não tem mais jeito. Mas eu disse, tem jeito. Tem jeito, porque eu sou contigo. Medita na palavra de Deus. Ele é tudo que você precisa. Mesmo que todos te abandonem, Ele estará contigo. Desista de tudo. Desista de tudo nessa vida. Menos de depender daquele que deu a vida para que você tenha a sua vida eterna.
que a paz, que excede todo o entendimento, esteja com todos vocês. Que vocês possam ter intimidade cada vez mais e mais com aquele que quer estar no teu coração e preencher todos os vazios que você está tentando preencher de todas as formas e não consegue. Ele é o teu descanso.